Olá, povo! Bem-vindos à nossa maravilhosa aula de História do Nono Ano. Eu sou o professor Marlon, é um prazer estar com você neste momento. E junto conosco está aqui a Elisângela, dê um oi para ela. E nós vamos para essa melhor e maravilhosa aula. A aula que você gosta, que você aprende. Mas... já fez sua parte? Separou lápis, caderno, caneta? Sim! Anote muitas informações dessa aula, muitos conteúdos. Nós vamos falar muito de atualidades nessa aula e buscar origens para questões da atualidade, onde estão as origens de algumas questões aí. Então, anote muito nesta aula para você continuar os seus estudos depois. Combinado, bebê? Vem com a gente, porque qual é a questão da atualidade que nós vamos falar? A questão Palestina, a disputa entre Israel e Palestina, esses processos que se iniciaram depois da Primeira Guerra Mundial, essa situação do território da Palestina, de Israel, essas guerras árabes-israelenses. Então nós vamos compreender até como está o processo de negociação de paz. Então uma questão atual e vamos buscar a origem pós-Primeira Guerra Mundial. Antes, duas questões aí para você se aquecer para nossa aula. Primeira delas, fácil. Você lembra de que lado o Império Otomano lutou na Primeira Guerra Mundial, lá entre 1914 e 18? Império Otomano. Segunda questão, você sabe qual a religião predominante na Palestina e qual a religião predominante em Israel? Duas questões tranquilas, fáceis. A segunda, acompanhou o jornal, responde tranquilo. Primeira delas, o Império Otomano lutou ao lado da Tríplice Aliança, junto com a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, e eles foram derrotados pela Tríplice Entente na Primeira Guerra Mundial. Segunda questão, religião predominante na Palestina, os muçulmanos. Em Israel, você tem a religião predominante aí, o judaísmo. Os judeus são predominantes em Israel. Duas questões importantes para você entender o andamento dessa aula aí. E para a gente continuar, as bandeiras de Israel e Palestina estão aí na sua tela, para você se habituar, conhecer, elas frequentemente aparecem em noticiários, a bandeira dos dois aí. Frequentemente, nós vemos notícias que retratam as disputas bélicas entre israelenses e palestinos. Você sabe qual é o histórico dessas disputas, principalmente aí nos séculos 20 e 21? Conhece bem? Não! Essa aula é para isso. Então vem com a gente, criança. Observe aqui, aliás, uma notícia de abril de 2021. Leia aí, ó. Manifestantes palestinos e forças de segurança voltam a entrar em confronto em Israel. Então, abril de 2021, confrontos acontecendo aí novamente, seguidamente. As disputas na região, muitas vezes, parecem estar longe de chegar em um acordo de paz, um acordo efetivo mesmo, que promova a paz na região. Quando a paz vai chegar a essa região? Você já se perguntou isso? Confrontos que frequentemente vemos noticiários relatando disputas entre israelenses e palestinos. Quando será que teremos um processo verdadeiro de paz nessa região? Essa aula vem para a gente entender muito sobre como acontece, como está a situação deste confronto entre israelenses e palestinos. Essa situação vem antes mesmo da Primeira Guerra Mundial. A Inglaterra e a França já tinham interesse no Oriente Médio, uma região rica em produção de petróleo. Então, interesses dos países industrializados nessa fonte de energia. A Inglaterra assinou, ainda durante a Primeira Guerra Mundial, em 1917, a Declaração de Balfour, prometendo apoiar sim a criação de um Estado judaico na Palestina. A Palestina existia, parte do Império Otomano, e a Inglaterra prometeu apoiar a criação de um Estado para os judeus na Palestina. E depois da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra e a França dividiram entre si o controle dessas terras do Oriente Médio que eram do Império Otomano, que foi desmembrado depois da Primeira Guerra Mundial. Melhor explicado aqui no mapinha para você, ó. Essa região toda do Oriente Médio fazia parte do Império Otomano. Repare que aqui, mais ao norte, a Síria e o Líbano ficaram sob o controle da França, bem mais em cima no seu mapa. Já a Palestina, Jordânia e Iraque
ficaram sob mandato inglês. Então repare aqui, ó, rosinha mais claro, França, repare mais em amarelo, a Inglaterra. Então dominaram essa região. Então a região da Palestina, controle da Inglaterra para resolver essa questão. Já que falamos até em Oriente Médio, o Oriente Médio, como eu falei, é responsável por cerca de 25% do petróleo extraído no mundo. Uma pesquisa rápida para você, acesse a internet, livros, procure rapidamente. Atualmente, quais países fazem parte do chamado Oriente Médio? Pesquisou? Quais países fazem parte do chamado Oriente Médio? Vou colocar até um mapa aí para a gente ajudar a verificar se você conseguiu anotar corretamente os países. Turquia, Síria, Catar, Emirados Árabes, Omã, Bahrein, Iêmen, Jordânia, Líbano, Israel, Arábia Saudita, Kuwait, Iraque, Irã e Afeganistão. Tá aí os países, fui mostrando no mapa, tá um mapinha na sua tela para você verificar aí todos esses países fazem parte desse chamado Oriente Médio. Repara, Ásia é o continente do Oriente Médio, na Ásia, ok? Então, grande produção de petróleo do planeta é extraído nessa região. Então, uma região de uma importância econômica muito grande. Questão Palestina. Nos anos 1930 e 1940, entre a Primeira Guerra Mundial e o que veio a ser a Segunda Guerra Mundial, muitos judeus foram para a Palestina fugindo de perseguições na Europa, como, por exemplo, o Holocausto, que durante a Segunda Guerra Mundial resultou na morte de
de 6 milhões de judeus pelas forças nazistas. Então muitos fugiram da Europa, voltando para a Palestina. Em 1947, depois de finalizada a Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas, que veio em substituição à Liga das Nações, aprovou um plano de partilha da Palestina em 2 estados. Um estado judeu e um estado árabe. Está aqui o mapa para você, que destaca aí mais em amarelo o que seria a Palestina, pelo acordo que a ONU liderou, e mais em laranja o que seria Israel. Então os 2 estados dividirem o mesmo território, aí definidas as áreas para cada um. E Jerusalém ficaria como uma cidade aí para ambos, uma cidade sagrada para ambas as religiões. Então, Jerusalém como uma cidade neutra neste cenário. Esse foi o acordo aí fechado, costurado pela ONU. Então, deveria-se, dentro da Palestina, criar o Estado de Israel e ainda o Estado da Palestina. Em 14 de maio de 1948, os judeus fundaram o Estado de Israel, que imediatamente foi reconhecido pelos Estados Unidos, pela ONU e pelos demais países. Os países árabes reagiram à criação apenas de Israel, atacando-o militarmente. Então, os anos seguintes são de ataques de países árabes a Israel, porque a Palestina não foi criada no mesmo momento. Israel venceu a disputa e ainda ocupou cerca de 25% do território que estava reservado para os palestinos, naquele plano de partilha da ONU, e a Palestina nunca foi criado esse Estado, apenas o Estado de Israel para essa maioria de judeus. Exercício para você. Iniciado em 1948, o conflito palestino-israelense, constituído aí no Oriente Médio, ele constituiu o que se chama de questão Palestina. E ele ainda está longe de ser resolvido este confronto, que você viu o iniciozinho dele aí, que está na criação do Estado de Israel. Quais os motivos estão na origem dessa crise?
As origens para essa questão palestina, essa disputa entre israelenses e palestinos. O que pode estar na origem? Lembre-se, o plano de partilha lá liderado pela ONU em 1947, que previa a criação dos dois estados, Palestina e Israel. Então você tem essa origem. Foi criado em 1948 o Estado de Israel, mas o Estado da Palestina não foi criado. Então, a exigência dos países árabes para o cumprimento desse plano de partilha, que previa a criação do Estado palestino, mas que nunca saiu do papel. Esse nós podemos colocar aí como a questão original para os problemas no século XX entre israelenses e palestinos. Então, os confrontos atuais têm essa origem lá no plano de partilha da ONU para a Palestina. E as disputas na região têm como principais motivações ali, as disputas locais. Disputa por terras cultiváveis, numa área aí mais desértica, numa área semiárida. Então, disputa por terras cultiváveis e pelos recursos hídricos. Ainda, o controle das áreas de petróleo, Oriente Médio forte na produção de petróleo, e divergências religiosas, de fundo religioso, entre muçulmanos e judeus. Então, basicamente, você tem três motivações principais aí nessa disputa. Nos campos de refugiados, em condições precárias, os palestinos organizaram grupos de resistência armada. Depois, então, de Israel dominar territórios que seriam palestinos, os palestinos se refugiaram em campos de refugiados e aí passaram a organizar uma resistência ao domínio de Israel. E em 1964, esses vários grupos se uniram, formando a OLP, anote essa sigla, Organização para a Libertação da Palestina, que tinha como objetivo combater Israel e reconquistar as terras perdidas, chegando à formação do Estado da Palestina. Então, uma união aí de grupos contra Israel. E os caminhos para a paz. Nós chegamos então aí ao ano de 1993, final do século XX. No caminho para a paz, nós temos em setembro de 93, este encontro que está na imagem aí para você, entre, mais à direita da sua imagem, Yasser Arafat, o líder da Organização para a Libertação da Palestina, OLP, e mais à esquerda da sua imagem, Yitzhak Rabin, de Israel, primeiro-ministro de Israel, que assinaram um acordo de Oslo com o intermédio dos Estados Unidos, na imagem o então presidente dos Estados Unidos, o Bill Clinton. Os palestinos, por esse acordo, reconheciam a existência de Israel e aceitavam a existência de Israel, e os israelenses consideravam os palestinos com direito a um Estado próprio. Então, ambos reconheciam a existência um do outro, e deveria parar por aí, paz definida. Porém, o acordo não foi cumprido, fracassou e as disputas continuaram. Havia esperança de que finalmente acabaria, mas as disputas continuaram. Quais são os obstáculos, então, que nós temos aí para essa paz, que chegou muito próxima de acontecer, mas não se efetivou? Primeiro, o fundamentalismo dos grupos islâmicos, que promovem atentados terroristas contra os civis israelenses e se recusam a aceitar o Estado de Israel. Então, grupos fundamentalistas se recusam a aceitar Israel e promovem atentados contra israelenses. O radicalismo das lideranças judias, que não admitem a existência de um Estado palestino. Então, de ambos os lados você tem grupos religiosos que não aceitam a existência do outro lado. Um grande obstáculo para a paz. Ainda, a construção de novos assentamentos judaicos na parte oriental de Jerusalém, que é uma parte reivindicada pelos palestinos. Então, os palestinos entendem como uma afronta Israel construir assentamentos em territórios que os palestinos querem. Então, mais um obstáculo. Mais um aí para você, a existência de um muro, como está na imagem, construído pelo governo de Israel para a proteção dos colonos israelenses nessa região da Cisjordânia. Uma região que seria dominada, então, pelos palestinos. Os israelenses fizeram assentamentos ali dentro e construíram um muro para separar. Então, esse muro geraria mais discórdia na região. Então, muitos obstáculos para essa paz acontecer efetivamente. Exercício para você. O plano de partilha da Palestina
aprovado em 1947 na ONU, prevendo a criação de 2 estados independentes, Israel e Palestina, gerou o início de intensos e constantes conflitos, até hoje acontecendo. Na busca pela paz, agora é com você, vamos ver, aponte possíveis soluções para a questão palestina, procurando acabar com mais de 70 anos de guerra na região. Que soluções você daria, analisando todo o conjunto aí da situação, para resolver a questão palestina? Então era com você isso aí. Conseguiu apontar possíveis soluções? Óbvio, é uma resposta pessoal, o que você entende como soluções para a paz. Mas o importante que temos que ter em mente, é necessário haver paz. É uma necessidade. O desenvolvimento de uma cultura de paz é fundamental para a humanidade. O principal dano causado por uma guerra é para as pessoas, as vidas humanas. Praticar a paz continuadamente é importante, é necessário, é fundamental. Devemos praticar cultura de paz sempre. Então procure sempre tentar resolver os seus conflitos, levando todos ao seu redor a paz. O que nós estudamos nessa aula, criança? A questão palestina teve início com o fim da Primeira Guerra Mundial e a interferência estrangeira na região onde era o Império Otomano desmembrado ao final da guerra. O plano de partilha da ONU de 1947 não foi cumprido, tendo apenas a criação de Israel em 1948. A criação da Palestina ainda não foi concretizada. Os conflitos na região
só pioraram desde então. Houve tentativas de acordo de paz que fracassaram e ainda a questão palestina está presente no Oriente Médio, afetando aí o mundo todo. É isso, crianças. Continue seus estudos. Nós vamos ficando por aqui. Tchau, povo!